Bem-vindo ao canal da Rede Século XXI. 21 anos de entretenimento, educação, informação e a presença de Deus para o seu crescimento. Sinta-se à vontade para comentar, inscrever-se e assumir o desafio de anunciarmos juntos uma vida nova para a sua família. Entre na nossa rede e viva conosco o sonho de um mundo melhor. Olá, está começando o Entenda a Notícia dessa semana. Seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Se você já é inscrito, já recebe o nosso conteúdo, que bom, fico muito feliz. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para receber o nosso conteúdo. Tem muita coisa exclusiva que você acompanha por aqui, além de acompanhar também, poder acompanhar toda a programação da Rede Século XXI, então vem, se inscreve aqui no nosso canal, aproveita, ativa as notificações para não perder nada do que a gente posta por aqui. Olha, essa semana a gente lembra duas datas muito importantes. No último dia 20, nós celebramos o Dia Mundial do Refugiado e dia 25 é o Dia do Imigrante. São mais de 82 milhões de imigrantes pelo mundo inteiro. No Brasil, a gente tem uma comunidade de 45 mil refugiados e a gente vai falar da realidade dessas pessoas que chegam aqui até o nosso país pedindo asilo, pedindo refúgio, como que a gente pode acolher essas pessoas, como que a gente pode dar uma vida melhor para elas. O Entenda a Notícia de hoje está no ar. Eu já quero convidar para fazer parte dessa nossa roda de conversa virtual o José Carlos Pereira, que é editor da revista Travessia do Centro de Estudos Migratórios, que faz parte da Missão Paz, uma instituição que acolhe imigrantes na cidade de São Paulo. José Carlos, bem-vindo ao Entenda a Notícia. Olá, Renata. Boa tarde. Eu que agradeço pelo convite, participar do seu programa Entenda a Notícia e também aí um alô para os seus telespectadores. Obrigada. Carlos, eu falei agora aqui no comecinho que a gente tem mais ou menos 45 mil refugiados aqui no Brasil, pelo último relatório que a gente tem. 38 mil refugiados vêm da Venezuela. A grande maioria, então, vem aí da Venezuela, mas a gente tem outras nacionalidades que chegam aqui também, haitianos, pessoas da Síria, do Congo. E até a gente conversava um pouquinho antes de muitas outras nacionalidades também, né? Às vezes a gente não fica sabendo, é só esses que vêm em maioria que acabam indo mais para a mídia. Para a gente começar essa nossa conversa, eu queria que você explicasse um pouquinho qual o principal motivo de uma pessoa sair do seu país de origem e ir para outro país, até para enfrentar situações muito difíceis. Porque a gente não está falando de uma migração planejada, né, para uma vida melhor. Essas pessoas fogem muitas vezes do seu país de origem. Por quê? Qual o principal motivo delas procurarem asilo, aqui no Brasil principalmente? Tá. Renata, antes aí só uma observação. O, o relatório, né, publicado mais recentemente aí pelo Ministério da Justiça e das Relações Exteriores sobre os refugiados no Brasil, são um pouco mais de 60 mil refugiados. Já Está aumentou bastante. atualizado já, né? Já aumentou bastante isso e, de fato, dentre esses mais de 60 mil refugiados, a maioria é, sim, de venezuelanos, né? Que entram, sobretudo, pela região norte do país, ali, pelo estado de Roraima e também pelo estado do Acre. Bom, as motivações, Renata, para que essas pessoas saiam dos seus países, sobretudo na condição de refugiados, isso é, solicitando, né, um visto como refugiado, essas condições são as mais variadas. Mas as principais causas são, de fato, fuga da violência, né, e de diversas formas de perseguição. Então, fuga da violência, a gente está falando aí, sobretudo, de conflitos armados, né, fugindo de guerras, né, guerras entre países vizinhos ou, às vezes, guerras civis dentro do seu próprio país, né, com facções que lidam com drogas ou fundamentalismos religiosos, né? E dentre as perseguições, a gente pode citar as perseguições de caráter étnico e cultural,
Então, são conflitos culturais em que grupos majoritários não concordam, né, com a expressão cultural de grupos numericamente minoritários e aí passam a oprimir esses grupos minoritários. E nessas situações, muitas vezes o Estado ou o poder público não consegue proteger esses grupos minoritários e eles, então, têm a sua vida em risco e, para defendê-las, são obrigados a fugir, são obrigados a solicitar refúgio, né? Então, a gente pode dizer que os conflitos armados, as guerras civis ou guerras entre países, as fugas de perseguições étnicas e culturais, também fugas de perseguições políticas, né? Em muitos países, você não tem relações democráticas, né, bem consolidadas, e às vezes as pessoas expressam uma posição política diferente do outro, e o outro não concorda, e uma maneira de reagir a este desacordo é agredir fisicamente ou ameaçar de morte, né? Esse é o caso dos venezuelanos ou a crise econômica na Venezuela é o que mais motiva a saída dessas pessoas? Na Venezuela é um pouco disso tudo. Nós temos um pouco disso tudo, exceto a situação de guerra contra países vizinhos, né? A Venezuela não está em guerra com nenhum país vizinho, mas ela tem um conflito civil dentro do seu próprio país, que é causado aí pela instabilidade política muito forte, né? Que a Venezuela vive. Então tem esse conflito político. Tem também a crise econômica e laboral na Venezuela. Então, assim, a Venezuela ela não consegue estabelecer relações econômicas de compra e venda com outros países. Isso ajudaria a dinamizar a economia e gerar oportunidades de novos empregos. Ela também não consegue, a partir dos recursos do seu próprio Estado, de gerar novos empregos internamente ou garantir uma produção alimentar, garantir o acesso a tratamentos de saúde e à educação para a sua população. E aí, então, aquelas pessoas ou aquelas famílias que se veem ameaçadas, né, diante dessa crise política, diante da crise econômica, diante da crise laboral, a falta de empregos, ela também vê a sua vida correr risco e sai da Venezuela, mas, sobretudo, por essa questão de violência interna mesmo na Venezuela. Essas são as principais causas, hoje, da fuga das pessoas que estão na Venezuela e entrando no Brasil, na Colômbia, no Chile, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai e ainda em outros países da América Central, né? Como a Guatemala, né? Eles estão entrando ali, Costa Rica e depois para os Estados Unidos e Europa também. E por que é tão difícil acolher essas pessoas? Os imigrantes geralmente são muito hostilizados quando chegam no país ao qual eles pedem refúgio. O Papa Francisco fala assim, repetidamente que o mar Mediterrâneo virou o cemitério do mundo por conta dessas pessoas que tentam fazer uma travessia ilegal vindo ali da África, principalmente. Aqui no Brasil a gente vive muito isso também, né? De se dizer que os imigrantes estão roubando o emprego dos brasileiros. Por que a gente tem tanta dificuldade em acolher quem vem de fora? Você disse muito bem, o Papa Francisco tem sido uma liderança mundial, né? Muito importante nesse processo de diálogo sobre essas condições em que as pessoas saem dos seus países, né? As motivações em que elas saem, que nós já tratamos aqui, e também da importância, né, do acolhimento a essas pessoas. E ele aponta, sobretudo, para uma questão de ética e de humanidade, né? Uma ética humanitária. Eu penso que esta ética humanitária, né, que o reconhecimento de cada pessoa como uma pessoa humana e também de reconhecer não só a si mesmo, mas o outro, né, ou a outra como pessoa humana, isso tem sido muito combatido, sobretudo por pensamentos de extrema direita ou pensamentos xenófobos que mais discriminam as pessoas do que contribuem para ações concretas de acolhimento. Então, quando isso é muito difundido, né, de que este outro que está chegando, ele ameaça os nossos empregos, ameaça a nossa cultura, ameaça a nossa religiosidade,
Então, essas são informações falsas, né? As chamadas fake news. Porque, na verdade, assim, se você pensar um país como o Brasil, né, é um país que é formado por imigrantes desde a sua formação inicial até hoje. Então, os imigrantes, eles sempre contribuíram para a construção do povo brasileiro, para a formação do povo brasileiro, seja na cultura, seja no trabalho, né? Seja na política, seja na arte, seja na culinária, né? Nós temos contribuições formidáveis. Então, quando as pessoas falam ou imaginam que essas pessoas, os imigrantes, refugiados que estão chegando, eles vêm roubar os nossos empregos, isto é uma informação equivocada, uma informação errada, né? Porque, na verdade, eles não vêm roubar os nossos empregos. Pra você tem uma ideia, por exemplo, hoje a Missão Paz, ela tem um projeto que se chama Mediações para o Trabalho. E hoje, dentro da pandemia, esse projeto Mediações para o Trabalho consegue colocar, inserir no mercado formal de trabalho em torno de 12 a 13 imigrantes e refugiados por mês. E sabe quais são as atividades que essas pessoas desenvolvem em geral? Elas vão desenvolver atividades, serviços domésticos, ou de construção civil, ou de serviços gerais, que são atividades um pouco aí que deixadas de lado por boa parte da população brasileira, né, que não quer mais desenvolver esses tipos de serviços ou de atividades. E muitos desses imigrantes e refugiados que se ocupam, né, como empregados domésticos, como pedreiros, como ajudantes gerais, como caixas de supermercados, muitos deles têm formação universitária, eles têm curso superior, né? Nossa. Então, veja que eles nem competem, né, com as pessoas, com os brasileiros que têm curso superior, e também nem competem, nem ameaçam o emprego de brasileiros que atuam como pedreiros, como serviços domésticos ou outros serviços gerais, que demandas por esses serviços existem muitos, né? Tanto existem muitos assim que você tem programas, né, tanto para inserção de brasileiros, e também esse programa da Missão Paz Mediações para o Trabalho, que mesmo nesse período de pandemia, ele consegue inserir de 12 a 13 pessoas por mês neste mercado formal de trabalho. É um número alto, né? É um número alto. E isto é uma contribuição para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, porque na medida em que você consegue, né, inserir imigrantes e refugiados no mercado de trabalho formal, você está dizendo, né, para os empregadores brasileiros, para as empresas brasileiras, que os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras também têm direito de se inserir formalmente no mercado de trabalho, né? Aí, com os seus direitos trabalhistas garantidos. Então, veja que aí já é uma das várias contribuições que imigrantes e refugiados dão para o povo brasileiro, para o Estado brasileiro, se a gente pode dizer assim. De modo que eu acho que a dificuldade, né, que as pessoas têm um pouco de assumir, de aceitar a convivência com imigrantes e refugiados, passa um pouco por aí, um pouco de difundir a informação correta, né, sobre essas pessoas. Elas não estão ameaçando, não são pessoas criminosas, muito pelo contrário, são pessoas que estão fugindo de situações de violência e buscando convivências em paz. Então passa por aí, mas também passa, Renata, por outra questão muito importante, que é a ausência de políticas públicas, né, implementadas seja pelo poder público nas prefeituras, no governo do estado e no governo federal, a ausência de políticas públicas que não só, né, apresentem essas pessoas como migrantes e refugiados, como aqueles que vêm em busca de oportunidades, mas também de contribuir para o nosso país, mas também como pessoas que são pessoas honradas, né, que são pessoas honestas. Qual é a Então, maior políticas dificuldade públicas... que eles encontram quando chegam aqui no Brasil? É documentação? É acesso aos direitos? Perfeito. A maior dificuldade, primeiro, assim, é a questão da língua, né, porque nós brasileiros, a maioria de nós brasileiros, falamos só o português, então muitos deles que chegam falando espanhol ou inglês
ou creole, no caso dos haitianos, né, ou outras línguas, não conseguem entender o português de imediato, então essa é a primeira e maior dificuldade. Mas logo junto a ela é a questão da documentação, justamente porque não há uma política pública que facilite o processo de documentação. Hoje, para um imigrante ou um refugiado conseguir um documento, às vezes isso custa muito caro, e essas pessoas, em geral, não têm dinheiro para pagar isso, né? Ou, às vezes, essa documentação, muitas vezes, ela é feita junto à Polícia Federal, e a Polícia Federal, seja por falta de pessoal, ou por falta de equipamentos, ou por dificuldades tecnológicas, acaba atrasando muito o processo de documentação. Quando você atrasa esse processo de documentação e essa pessoa fica sem o documento, ela tem mais dificuldade de se inserir formalmente no mercado de trabalho, tem mais dificuldade de conseguir escola para os seus filhos, né? É preciso de documentos para matricular os filhos, tem mais dificuldade de conseguir alugar um imóvel, porque ela precisa ter um comprovante de renda, precisa mostrar que está morando aqui, tem mais dificuldade de acessar os serviços de saúde, e se não fossem os serviços oferecidos muitas vezes pela maioria das instituições religiosas, né? Especialmente instituições religiosas da Igreja Católica, também de outras religiões, mas principalmente da Igreja Católica, e dentre elas a da Missão Paz, que acolhe essas pessoas, se não fossem esses serviços, elas estariam numa situação bem mais complicada. Também é importante destacar o seguinte, Renata, aqui, se por um lado, né, há uma dificuldade, né, do poder público de ampliar as políticas públicas de acolhimento, e também se há uma dificuldade de uma parcela da população em aceitar a convivência, né, pacífica, harmoniosa com migrantes e refugiados, por outro lado, há setores da população que também desenvolvem ações solidárias e fraternas no sentido de ajudar na acolhida dessas pessoas, e isso também diminui um pouco essas dificuldades que a gente acabou de citar. E aí já vai para a minha próxima pergunta também. Assim, a Missão Paz desenvolve um trabalho lindo, que eu acompanho há algum tempo, na cidade de São Paulo. Para quem não está em São Paulo, em outras partes do Brasil, como é que a gente pode ajudar? Se a gente se depara com um imigrante, ou então aonde buscar algum lugar para quem queira ajudar essas pessoas, até às vezes a dar emprego para essas pessoas. Perfeito. Então, em São Paulo, como você disse, tem a Missão Paz, atua aqui na capital de São Paulo, na região metropolitana, né? Disponibilizando serviços na área de acolhida mesmo, uma casa do migrante, existe ali para o acolhimento físico dessas pessoas, mas também uma mediação para inserção formal no mercado de trabalho, serviços na área de documentação, de saúde, de educação, de informação. Agora mesmo, nesse período de pandemia, né, já são mais de 12 mil cestas básicas de alimentos distribuídas pela Missão Paz para migrantes e refugiados, mas também para brasileiros e brasileiras que estão em situação de vulnerabilidade, né? Legal. E também serviços psicológicos, porque as pessoas elas acabam ficando mais estressadas e com dificuldades, né, de interagir. Em outras regiões do Brasil, há serviços também disponibilizados, seja pela Pastoral dos Migrantes, né, e ainda por outras unidades da chamada Congregação dos Padres e das Irmãs Escalabrinianas, que são a mesma da Missão Paz, que disponibiliza serviços também de acolhimento na área de saúde e de educação, como eu acabei de citar aqui. Há ainda ONGs que também têm atuado, né, nesse sentido de viabilizar a garantia de direitos, e as pessoas que têm interesse, né, de ajudar, de contribuir para o acolhimento com dignidade humana dessas pessoas, imigrantes e refugiados, elas podem contactar tanto o site da Missão Paz, e vai encontrar ali listas, né, de endereços, de telefones, de outras instituições que acolhem em outras regiões brasileiras, em outros estados, também dos parceiros da Missão Paz, e elas também podem procurar, né, no site da Caritas, que também a Caritas desenvolve esse trabalho também, sobretudo com refugiados,
E ainda a Conectas Direitos Humanos promove isso. Mas para você ter uma ideia, né, assim, para as pessoas que estão nos acompanhando, no estado do Ceará, né, há um trabalho desenvolvido ali pelas irmãs escalabrinianas, no Piauí, na Paraíba, no Pernambuco, na Bahia, no Amazonas, no Acre, em Roraima, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná também tem, né, a Pastoral do Migrante está ali desenvolvendo esse trabalho. Basta assim, a gente dá um clique no Google, né, Pastoral do Migrante, serviços de acolhimento a migrantes e refugiados. E você vai encontrar diversos dessas instituições oferecendo serviços e maneiras de ajudar. Muitas vezes a pessoa não pode ajudar doando alimentos ou remédios, ou mesmo com algum dinheiro, né, para viabilizar o desenvolvimento de cursos de capacitação profissional, por exemplo, mas elas podem também contribuir com serviços voluntários. Isso é muito importante. E está dentro daquilo que a gente falava, né? Se por um lado há pessoas que são xenófobas e discriminam, por outro lado, há pessoas que são solidárias, que são fraternas. E eu acredito que nós somos a maioria nesse sentido. Nós estamos caminhando na mesma estrada do Papa Francisco nesse sentido, né? De promover a ética humanitária, a dignidade da pessoa humana, independentemente da cor da pele dela, independentemente se ela tem um documento ou não, independentemente da opção política dela, independentemente se é homem ou se é mulher, mas pelo fato de ser uma pessoa humana, né? Esta é o princípio que orienta todo o trabalho de acolhimento da Missão Paz. E é isso que a gente tem que valorizar, né? Essas pessoas que ajudam, que colaboram, que são solidárias ao próximo. A gente deixou até aí na tela uma pergunta. Tem alguém da sua família que migrou um dia para o Brasil? Acho que tenho certeza que 99% de nós brasileiros temos alguém que um dia foi um imigrante. Então, a nossa família também é feita de imigrantes. É que faz tanto tempo, né? Às vezes a gente esquece, mas são pessoas que tiveram oportunidade. Então, quem sabe agora também não é hora da gente dar oportunidade para essas pessoas que estão chegando, porque sofriam muito mais no país. E aí precisaram mudar, precisaram vir para cá para tentar dar uma vida melhor para si próprio, para os filhos também. A gente já deixou aí na tela também para vocês o site da Missão Paz, missãopaz.org, para entrar em contato, se precisar de ajuda ou se quiser oferecer ajuda também. E se quiser informação também, né, Carlos? Porque aí vocês dão informações de ONGs, de instituições, até dos escalabrinianos em outros estados, como você falou. José Carlos Pereira, obrigada por participar do Entenda a Notícia. Ajudou muito, eu tenho certeza que muita gente conseguiu abrir a cabeça e esclarecer que essa situação de imigrantes e refugiados é um problema de todos nós, que a gente precisa ajudar sempre essas pessoas. Renata, eu aqui agradeço pela oportunidade de participar aqui do programa Entenda a Notícia com você e quero deixar aqui o meu abraço para você, para os telespectadores e dizer, nós podemos construir uma cidade, um país, um mundo cada vez melhor para viver. Isto depende, né, das nossas relações harmoniosas com o próximo, com a próxima. Acho que é junto, né, a gente trabalhando junto nesse sentido de construir o bem viver, que a gente melhora não só a nossa forma de viver no mundo, mas melhora a nós mesmos como pessoas humanas. Muito obrigado. Construir pontes e não muros, como diz o Papa Francisco, né? Obrigada, viu? Até a próxima. Perfeito. Até a próxima. Tá? Tchau. Tchau, obrigada. Para você que está acompanhando a gente, que acompanhou a gente aqui até agora, muito obrigada. Compartilha esse vídeo, o nosso vídeo fica salvo aqui no canal. Compartilha, faz com que a informação chegue ao maior número de pessoas possível. A gente tem que compartilhar o que é bom, o que faz bem. E, às vezes alguém precisa ouvir, né? Essas palavras que o Carlos falou aqui para a gente. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Semana que vem o Entenda a Notícia está de volta. Até lá!